Olá, então, caríssimos colegas, vamos para mais uma aula, nossa terceira aula da Teologia da Revelação. Dessa vez, a Teologia da Revelação voltada ao Novo Testamento, a nova e eterna aliança. Lembrando sempre que essa, essa nossa aula não suprime a aula da faculdade, nem essa apostila aqui. Ela é apenas para dar um norte para o pessoal. Na verdade, eu sintetizei ideias principais dessa apostila porque ela é muito densa, muito bonita e muito rica. Tá? Gostaria que vocês lessem ela de cima a baixo, mas o intuito de eu passar essa aula mais didática é justamente para a nossa nota mais alta aí, que é a prova discursiva. E além do mais, aqui, num futuro muito próximo, nós vamos ter bastante trabalhos acadêmicos, né? Pelo que a matéria de metodologia científica está nos passando. Então, já vamos nos entrosando bem à matéria para que nós possamos fazer bonito aí. Então, vamos lá. A revelação no Novo Testamento, ela se baseia com o próprio Jesus Cristo. Aliás, ela é o próprio Jesus Cristo. Então, muitas vezes e de muitos modos, Deus falou para os outros, para os nossos pais, para os profetas, para os pais da fé, para os profetas, só porque agora ele vem no Novo Testamento, não é Deus que vai falar por terceiros através de profetas. É o próprio Deus encarnado que vai estar no meio de nós. Falou, falou-nos por meio de seu Filho, como está lá em Hebreus 1, versículo 1 e 2. Hoje nós vamos percorrer então uma das estradas mais belas da teologia, que é o caminho da revelação de Cristo. Deus não apenas nos envia a mensagem, ele vem até nós. Essa revelação é o movimento do céu em direção à terra, é o amor de Deus se tornando a palavra viva, o rosto humano e a voz audível. Olha que bonito. O rosto humano e a voz audível. É o próprio Cristo encarnado, feito homem, é o próprio Deus feito homem que veio até nós para nos dar as informações da vida eterna, para dizer para nós as palavras de vida eterna. Então, nessa aula nós vamos ver como o Novo Testamento mostra a plenitude dessa revelação que começou nos profetas e culmina na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos seguir passo a passo dos evangelhos, os escritos apostólicos, até chegar o grande tema de João, que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós falamos de revelação, não falamos de um segredo que Deus decide contar, mas nós falamos de um relacionamento que ele decide iniciar. Revelar vem do latim revelare, que significa tirar o véu, como já desde a primeira aula ali nós sempre frisamos bem essa frase. Revelar significa tirar o véu, descobrir algo. É Deus mostrando quem ele é, não só por palavras, mas por gestos, sinais, história e presença. Então começa lá no Antigo Testamento, era aquela questão dos profetas, era a palavra e a ação, até chegarmos no Novo Testamento, que o próprio Deus vem até nós para nos instruir. Na verdade, ele veio até nós para nos levar à Nova Jerusalém. A nossa dureza de coração é que, infelizmente, não aceitou, por isso que estamos aqui aguardando a sua segunda vinda em glória, né? Então, a filosofia tenta compreender Deus pela razão. A teologia, iluminada pela fé, reconhece que o próprio Deus quis deixar-se compreender e se fez um encontro. Então vamos lá, pessoal, vamos entender essa questão que ela entra dentro do campo da filosofia. Que a filosofia ela tenta compreender Deus pela razão, pelos sentidos.
Ah, por que fez a Terra? Por que este elemento? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E a teologia ela é iluminada pela fé. Ela reconhece que o próprio Deus, Jesus Cristo encarnado, o Cristo encarnado, ele veio ao nosso encontro. Então ele nos deu a graça. A nossa religião, a nossa igreja, tudo que é ligado à nossa religião, nós não vamos atrás da graça de Deus, porque a graça já está entre nós. O próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele disse para nós, deu os caminhos. Então, diferente de qualquer outra religião no mundo, o cristianismo foi dado para nós a graça. Então, a revelação é um diálogo. Ele não se impõe, mas se propõe. Não grita, mas convida. Então, a revelação ela é um diálogo de Deus para o homem. É um diálogo que não impõe, é um diálogo que não propõe, não grita, ela convida. Ela te convida à conversão. Além de te convidar para a conversão, ela não te julga. Ela não te impõe. Ela vai dialogar com você lhe convidando. Um exemplo, aquele rapaz que era o homem que era muito rico, disse: Senhor, o que que eu devo fazer para te seguir? Ele disse: Olha, venda os teus bens e me siga. Ele ficou triste porque era muito rico. Jesus não impôs para ele. Jesus apenas disse: Ó, é isso que você tem que fazer. Jesus não ficou falando, tá vendo? Porque se tu não fizer isso, aquilo outro, não. Ele simplesmente mandou a situação e pronto. Então é um diálogo que nos convida. Vamos lá então, os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos nós sabemos que são quatro: Mateus, Marcos, Lucas e João. No evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados sinópticos, a revelação ganha carne e voz. Jesus não é apenas um profeta que fala de Deus. Ele é o Filho que fala em nome do Pai com autoridade divina, que é o verbo da revelação. Por isso que os evangelistas usam dois verbos gregos fundamentais, que é o kerusian, que é proclamar. O kerusen, ele é o proclamar, do caso, vou proclamar uma boa nova, vou proclamar uma novidade. É o kerusen. E tem o didasken, que é o ensinar, que é o aprofundamento da mensagem. Vamos lá, pessoal. Então, o proclamar, o kerusen, ele vai mudando através do tempo, ele vai entrando no latim, muda-se um pouco a fonética, mas nós podemos fazer uma comparação do kerusen, do proclamar, com quero dizer. E o didasken, lembra? Sempre de didática, que é o ensinar, é o aprofundamento da mensagem. Então Jesus ele proclama, ele faz as duas coisas. Ele faz o kerusen e o didasken. Ele proclama e ele ensina. Ao mesmo tempo, ele é o pregador, é o professor, é o profeta, é o mestre. Por isso que lá em Mateus 4:23 diz que Jesus percorria toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Em resumo, ele anuncia o reino, depois explica. O querigma, que é o primeiro anúncio, se torna o didache, que é um ensinamento duradouro. Então vamos lá, nós temos o didaskian, que é o ensinar. E o ensinamento duradouro, aquele ensinamento que ele vai ficar gravado, selado, que vocês aprenderam e compreenderam, ele vai se chamar de didache, um ensinamento duradouro. Então, Jesus ele foi anunciado pelos profetas e ele seguiu a tradição dos profetas, mas ele foi além. Por que ele foi além?
porque obviamente ele era o filho de Deus encarnado. Então Cristo ele vem trazendo a tradição dos profetas, mas vai além. Os profetas diziam: "Assim fala o Senhor". Lembrando, os profetas eles diziam: "Assim fala o Senhor". Eu estou falando porque o Senhor Deus me pediu que disseste. Já Jesus Cristo, ele sempre vem dizer da seguinte forma: "Porém, eu vos digo". Ele não fala, ele não fala no Deus na terceira pessoa, ele fala na primeira pessoa. Eu vos digo, sou eu. Eu vos digo. Tá lá em Mateus 5:22, como em muitas passagens que Cristo que Jesus Cristo ele fala, eu vos digo, por isso vos dou este mandamento, por isso vos digo isso, aquilo, porque é o próprio Deus falando para nós. Então, olha ali na diferenciação. Nos profetas, nos profetas era assim fala o Senhor, era um Deus lá na terceira pessoa. E Jesus Cristo, ele é ele falando, é na primeira pessoa. Então eu vos digo. Ele não cita autoridade. Lembrando, Cristo não cita autoridade, ele é a autoridade. A sua voz é o eco do próprio Deus na história. Por isso que ele é o nosso doutor divino. Jesus Cristo é chamado de Rabi mais de 40 vezes. Ele é reconhecido como mestre. Mas diferente dos doutores de Israel, ele não comenta a lei. Ele recria o sentido da lei. Vamos lá. A lei, a lei ela já existe, ponto final. A lei foi trazida, a lei foi uma dádiva de Deus aos profetas que passaram ao povo, o povo seguia a lei. Então Jesus Cristo, ele não vai comentar a lei. Ele não vai fazer um comentário da lei. Ele vai recriar o sentido dela. Por quê? Devido a limitação humana da interpretação, e não só a limitação, mas a dureza dos corações, e os, o povo interpretava a lei naquele sentido no sentido humano que eles achavam que aquilo era o certo. Agora vem o Cristo e ele vai dar o sentido da lei como ela deve ser dita, como deve ser falado. Um dos momentos mais bonitos disso foi aquela passagem da mulher que foi pega em adultério e a qual ela será apedrejada. Então, o povo, na expectativa de que Jesus Cristo dissesse algo contra a lei, colocou ela diante de Jesus e o que Jesus falou? Simplesmente ele escreveu com o dedo no chão, não se sabe o que ele escreveu, mas se supunha, alguns exegetas, alguns teólogos supunham que o que ele tenha escrito no chão, que obviamente impactou a todos. E ele disse que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Então, dos mais velhos aos mais novos saíram. E ainda ele diz: eles o condenaram? Não, eu também não te condeno. Então Jesus ele recria o sentido da lei com aquela questão primal que Deus quis que a lei fosse estabelecida. Olha que interessante. Nós temos o primeiro profeta e os sacerdotes que interpretaram a lei. Depois veio o próprio Cristo e ele vai fazer ele vai dar o sentido da lei, mas o sentido da forma correta, da forma que nós temos que seguir. Por isso que até nós temos a afirmação a qual diz que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Ele não interpreta os mandamentos. Ele é o mandamento encarnado. Cada gesto de Jesus é um versículo vivo da vontade de Deus. Então, senhores, quando isso vocês levam
dentro do caráter científico e dentro do caráter teológico e dentro do caráter da leitura orante, que ao abrir o Novo Testamento, ao ler o Novo Testamento, vocês não estão lendo uma profecia, vocês não estão lendo a história de um homem que veio trazer a paz, o amor, a compreensão. Vocês estão lendo um versículo vivo da vontade de Deus. Isso é muito lindo mesmo. É um versículo vivo da vontade de Deus. Por isso que nas Sagradas Escrituras nós temos que ter total respeito e ler, parar, compreender, mastigar, ruminar, porque nós estamos lendo um versículo vivo da vontade do próprio Deus. Jesus Cristo foi bem claro quando disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele quem o Filho quiser revelar. Lá em Mateus 11, 27. Em Jesus, o Pai se deixa ver, a revelação deixa de ser fragmentada e se torna total e pessoal. Então a fé, ela é uma resposta amorosa do coração que reconhece Deus. Ele fala e nós ouvimos. A fé é uma escuta, não é uma curiosidade. Então, sempre lembrar, pessoal, sempre lembrarmos disso, tá? Tendo essa conclusão da sessão sinóptica, que Cristo é a plenitude da revelação. Ele ensina, ele nos ensina com autoridade, ele vive o que ensina e forma apóstolos para continuar a sua obra. A revelação, portanto, ela não acaba na cruz. Ela começa de novo na missão dos apóstolos. Olha só, o Novo Testamento, o Novo Testamento ele vem trazer para nós uma revelação que é uma revelação vívida e eterna, que ela nos ensina que a autoridade do Cristo, que foi passado para os apóstolos, os sinais e os sacramentos, e ela então não acaba na cruz. Ela começa de novo na missão dos apóstolos, que é o que se mantém até hoje. Por isso que nós temos os nossos bispos, padres e tudo mais. Nossos bispos, obviamente, são sucessores dos apóstolos, que eles têm essa função de sempre manter vívida essa revelação. Então vamos lá. Os Atos dos Apóstolos, que é a revelação em movimento. Vamos começar então para a revelação em movimento. O livro dos Atos, que é o Evangelho do Espírito Santo. Ali vemos a palavra encarnada que se torna a palavra anunciada. Agora, nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter toda a revelação, toda aquela revelação dos sinóticos incorporada, essa revelação incorporada para dar testemunho à humanidade. O verbo marturien, que é o testemunhar. Marturien significa testemunhar e dá origem à palavra mártir. Então, o mártir é aquele que testemunhou. Os apóstolos são as testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Cristo. São eles que continuam a revelação, agora com o sopro do Espírito. O Espírito Santo está com eles. Lembra lá na ressurreição de Cristo, que quando ele está lá em Atos dos Apóstolos, que quando Jesus está subindo aos céus, ele ainda fala, Atos 1:8, sereis minhas testemunhas até o confim da terra. E deixarei com vocês o Espírito Santo. Então, o Espírito é o novo meio de revelação. Não é apenas fala, mas ele faz falar. Guiado pelo Espírito Santo. Não foi eu que falei por mim, mas foi o Espírito Santo de Deus que falou para vocês. Então, os apóstolos, eles são as testemunhas oculares, os marturiens, que testemunharam, muitos viraram mártir, morreram
pela testemunha. E mais bonito ainda é saber que nós temos uma sucessão dos apóstolos. Olha olha que lindo estar próximo ao presbítero, estar próximo ao bispo, estar próximo a, a, a um homem, um indivíduo consagrado com o sacramento da ordem, que nós estamos ali, uma pessoa que ela tem por primazia ser o sucessor dos apóstolos, o sucessor da fé apostólica. É o Atos dos Apóstolos continuando sempre vivo. É a igreja, é um movimento. É a igreja que nunca para. Por isso que os Atos dos Apóstolos, ele se fala-se muito sobre a revelação em movimento. Por quê? Porque ela nunca para. Então, e a fé é a nossa resposta. Diz aqui na apostila que a fé é a resposta conveniente ao querigma. Crer é acolher, a boa nova é converter-se. A fé não é uma obra humana, mas é um dom de Deus. Acreditar, acreditar, crer e acolher a boa nova. Você vai se converter, porque a fé não é uma obra humana, ela é um dom de Deus. Deus dá um dom para nós, ele põe o seu dom até nós através da nossa fé, através do nosso crer. Por isso que a revelação ela desperta a fé e faz a revelação continuar. É um círculo divino de graça. Muito lindo, pessoal, que até diz aqui, o testemunho apostólico é dado sobre a assistência do Espírito Santo. Atos 1:8. Supera o que testemunha com eles. Atos 5:32. Inclusive entre perseguições. Um dia, a exemplo de Jesus Cristo, a testemunha perfeita, 1 Timóteo 6,13, confessarão o Cristo até o martírio. João 21,19, entre o Cristo, testemunha do Pai, os apóstolos, testemunhas do Filho. Há uma continuidade na missão, no testemunho, na morte e na glória. Essa apostila, ela é simplesmente lindíssima. Leiam, mastiguem ela. Façam uma leitura, façam uma leitura contemplativa dessa apostila, porque ela tem tantas passagens da afirmação de fé da boa nova de Cristo que é maravilhoso, é incrível. Eu reli ela, acho que umas 2 vezes para preparar essa aula. E ela é muito completa. Ela é muito bonita. Ela é, ela é muito objetivante nessa questão da teologia da revelação. Isso ajuda muito. Então, nos Atos dos Apóstolos, é onde nós vamos ter os apóstolos proclamam a boa nova, o objetivo do testemunho da pregação. Os apóstolos testemunham e pregam o próprio Jesus, Atos 5:42, que em primeiro lugar ressuscitou, Atos 2:32, e foi estabelecido o Senhor Cristo, Atos 2:36, juiz dos vivos e dos mortos, Atos 10:42. E só por ele que se consegue a salvação, Atos 4:12. Por isso o príncipe da vida e o Salvador. Então a revelação confiada à igreja, a esse testemunho vivo dos apóstolos, é o Espírito Santo que é o autor invisível de toda a ação visível da igreja. O Cristo é o conteúdo, os apóstolos são as vozes, e o Espírito é o sopro que faz ressoar a palavra. É a igreja em movimento que se faz presente há mais de 2000 anos. As mesmas palavras, a mesma igreja,
o mesmo sentido e a mesma força do Espírito. E é o nosso testemunho de fé. Vamos lá então para São Paulo, que é o mistério revelado. Paulo vê a revelação como manifestação de um mistério. Em grego, mysterium. Esse mistério é Cristo, que é o plano eterno de Deus para unir tudo e todos nele. Então, São Paulo, que era uma pessoa que perseguia os cristãos, era uma pessoa que ele não tinha um enraizamento na cristologia, ele era avesso a tudo o que Cristo pregou, ele era avesso ao cristianismo, ele era um perseguidor natural do cristianismo. E de uma hora para outra, quando a revelação esplendorosa do Cristo para ele chega a ficar cego, ele muda completamente, ele passa a entender, ele passa então, ele passa a ter com ele o sopro do Espírito Santo, que deu o dom do discernimento para ele entender, para ele dissertar sobre e fazer a partir dali a construção, o enraizamento, a construção, a expansão da Igreja do Cristo. Então, em Efésios 3:9, o mistério outrora oculto em Deus agora foi manifestado, o que estava escondido agora é revelado, o que era promessa agora é presença. Então São Paulo, ele vai testemunhar tudo isso a partir da sua conversão de fé. A partir disso, ele vai fazer o aprofundamento do ministério, a revelação histórica da revelação escatológica, que além do conhecimento, segundo São Paulo, a ordem mística existe outra revelação, a escatologia, que seja a plena manifestação e visão. Está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13:12. Essa tensão entre a história e a escatologia, entre a economia da palavra e da visão, a humanidade da glória, são características de São Paulo. Então São Paulo, ele vai trazer a revelação de Deus como uma ação gratuita e livre que se manifesta ao mundo no seu eterno desígnio de reunir tudo em Cristo. Isso é muito bonito. São Paulo vai expandir, vai revelar o mistério, ele vai filosofar ao mesmo tempo, ele vai dissertar e filosofar ao mesmo tempo nas cartas dele, convidando, falando, agradecendo e mostrando todo o ministério. Ele vai sustentar ele, todo o sigma apostólico já enraizado. Então, nós vamos ter ali que a igreja é o corpo de Cristo. Que a revelação não é apenas proclamada, ela é vida. Então, Cristo é o mistério e a igreja é o espelho onde esse mistério se reflete. A revelação ela é histórica, mas ela também é eterna. Ela começa na fé e termina na visão, começa na palavra e culmina na glória. Então guardem isso, pessoal. Guardem essas palavras de 1 Coríntios 13:12. Agora vemos como num espelho, mas então veremos face a face. Hoje nós veremos como num espelho, mas um dia diante do Senhor nós o veremos face a face. Não devemos nos esquecer disso. E daí começa a epístola aos Hebreus, que a carta aos Hebreus é um hino à supremacia de Cristo.
falou-nos por meio do Filho. Essa é a síntese da nova aliança. Então, a carta aos Hebreus, ela vem dizendo do mistério que a antiga aliança nós tínhamos os profetas, a voz fragmentadas, os servos e a lei. E na nova aliança em Jesus Cristo nós temos o começo, o próprio Filho. Ponto. O próprio Deus encarnado. Ao invés da voz fragmentada, nós temos a palavra total. Está pronto. Ao invés de servos, servos de um Deus, não, nós somos herdeiros, herdeiros do reino. A graça está entre nós. Nós não precisamos procurar a graça. Nós não somos servos à procura da graça. A graça está entre nós. Nós somos herdeiros. E ao invés da lei, nós temos o evangelho. Ao invés da lei, daquilo que impunha, não, nós temos a boa nova, aquilo que salva, aquilo que vem te convida à conversão, te convida a estar no meio do próprio Cristo, a estar fazendo parte do reino dos céus e da salvação. Em Cristo, mediador é o próprio Deus. O autor aos Hebreus ele diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante como espada. Hebreus 4:12. Essa palavra julga e cura, separa e ilumina, porque é o próprio Cristo que fala. Pessoal, leiam a carta aos Hebreus. É realmente é muito lindo. Na verdade, todos os Atos dos Apóstolos, todos os Atos dos Apóstolos, ele é muito lindo. Assim, ele é muito vivificante. Ele dá um sentido muito grande para todo o nosso trabalho de fé. Leiam, leiam bastante. Leiam a Bíblia. Isso é maravilhoso. Então nós vamos chegar ali em São João, que é o Verbo se fez carne. Eu cometi um erro. Quando no começo eu botei os sinóticos, eu botei São João. Os sinóticos são só Mateus, Marcos e Lucas, tá, pessoal? Então nós vamos ter ali São João que ele já começa nos levando ao coração do mistério. Olha só, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, versículo 14. João vê a revelação como uma pessoa viva. Ele já vem dizendo para nós a revelação como uma pessoa viva, como o Verbo de Deus, o Criador. Ele se fez carne, ele adentrou-se a uma natureza humana e habitou entre nós para dar para nós, para nos dar a graça, para nós não sermos mais servos, para nós sermos herdeiros, herdeiros do reino, estarmos na graça, então nós não somos mais servos. Sai a lei, vem o evangelho, a boa nova do Senhor. Jesus é a testemunha fiel. Apocalipse 1:5. O Logos eterno que veio iluminar o mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. João 8:12. A revelação exige uma escolha: aceitar ou recusar a luz. Não existe uma interpretação à revelação. Ela é uma escolha. Ou você aceita ou recusa a luz. Porque a revelação ela não te impõe, ela te convida à conversão, ela não te julga, ela te instrui ao caminho correto. Ela não grita com você, ela não te afoga, ela não te esmaga. Ela apenas quer
que você a siga de todo o seu coração. Então, vai vir um Deus que não te condena. É o homem que se condena quando escolhe permanecer nas sombras. A revelação é o amor ofertado, é a liberdade respeitada. Isso é muito bonito, senhores. É os traços salvíficos nossos, deixados para nós. Então a revelação é a história de um Deus que fala e espera ser ouvido. O Pai manifesta, o Filho revela e o Espírito ilumina. Então, o Pai se manifestou, o Filho revelou e o Espírito ilumina. E a igreja é movimento. Os Atos dos Apóstolos, a igreja em movimento. Então, o Espírito, ele está sempre nos iluminando. Jesus Cristo deixou o Espírito Santo para sempre nos iluminar. Então, o Espírito Santo está sempre nos iluminando. E nós hoje somos continuadores dessa história, chamados a testemunhar a palavra viva. Que essa palavra viva é eficaz. Continue cortando o que é falso e iluminando o que é verdadeiro em nós. A revelação não termina no papel das escrituras. Ela continua no papel da nossa vida. Por que ela continua no papel da nossa vida? Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a palavra total, nos condicionou a herdeiros do reino e disse a sua boa nova. Caríssimos irmãos, leiam essa apostila, ela é densa, ela, ela está mastigada, façam uma leitura, não fique... Pegue a Bíblia de vocês, e à medida que vocês forem lendo a apostila, consultem na Bíblia. Quem tiver a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia que tem anotações, notas de rodapé, a referência da nota, procurem a referência da nota. Vocês vão entrar lá em Isaías, vocês vão entrar lá nos Salmos, vocês vão entrar lá nos outros profetas. É, isso, essa, essas 7 folhas, o professor é uma pena que na aula do professor ele não, até pela metodologia, acho que ele não conseguiu impor todo o caminho dele, a trilha que ele queria colocar, mas é um dos materiais mais bonitos que eu já li sobre o tema. Na parte da teologia da revelação, essa terceira aula é um dos materiais mais bonitos que eu já li sobre o tema. Então, senhores, peguem a Bíblia de vocês, leiam, releiam, abra cada versículo, peguem as referências, comece a mastigar isso do jeito filosófico, do jeito teológico, numa leitura orante, no, como vocês acharem melhor. Mas não percam a graça de estudar esse material tão lindo que vos for apresentado. Muito obrigado.